Fala galera, tá começando mais um Área 15, o seu podcast Sorocaba região. O meu nome é Lucas e eu estou prendendo a respiração para minha barriga não ficar igual uma geleia. Aqui na minha frente está minha voz da consciência. Ô, Jaus, fala, Jaus. Beleza? Guys, olha a minha camiseta. Quem assistiu o episódio do Nando já sabe do que eu estou falando, né? Essa camiseta foi um presente do nosso amigo Nando. Cara, se você não assistiu o episódio dele, assista lá, tá na 3ª temporada na playlist. Ele fala sobre moeda digital. Cara, essa camiseta, ela é da reserva. Ele só estampou a logomarca dele aqui em cima na camiseta. Cara, é animal. Ele tem várias estampas no site. Se você quiser trocar ideia com ele, adiciona ele segue ele no Instagram. Chama ele no direct que ele vai te responder tudo certinho. Beleza? Nando, valeu, muito obrigado. Cara, maravilhosa. Sim, eu tenho que emagrecer para ficar mais bonitinho nela, mas foi muito legal. Beleza? Já, volta aí de novo, cara. Me enquadra aí certinho para mim voltar ao normal aqui. Olha, gente, ó. Bonitão. Voltou? Tô segurando minha respiração. Foi? Caralho. Guys, agora eu voltei ao normal. Agora é só o Lucas de novo. Mano, deixa eu só falar uma coisa, voz, antes de começar com o Douglinho aqui. O negócio é o seguinte. Vocês mandam direct pra gente. Chama tal pessoa. Aí vocês mandam mensagem pra mim. Chama tal pessoa. Mano, beleza, eu vou chamar. Só que não é toda pessoa que quer vir aqui. E aí o que acontece? Quando começa com esses negocinhos de conversa com o meu assessor. Mano, né, Jal? Aí já pega e fala, beleza, tem nego grande que, ok, conversa com o meu assessor, é óbvio que eu converso. Aí você vê, meu cara, com 10 mil seguidores, conversa com o meu assessor, que eu sei que é ele deve ser o assessor dele, né, voz? Você pega e fala assim, meu, puta preguiça, cara, é muito estrelinha. Então, assim, não, eu não vou chamar. Já deve, a pessoa que pediu, eu já acho que provavelmente já deve saber de quem eu tô falando. Então, não, mano, eu não vou chamar, porque assim, a pessoa tem que estar confortável de vir aqui, velho. Eu não vou ficar também me rastejando pra pessoa me humilhando, beleza? É o que eu sempre falo, né, voz? É o convidado que vai ajudar a gente. A gente não tem tanta relevância assim. É mais vocês que estão ajudando a gente, velho. Agora conversa com conversinha, Douglas, de assessor. Que ânsia. Hoje é sexta-feira santa. O Douglas. Outra coisa, guys. Hoje é sexta-feira santa, beleza? Eu tentei convidar um padre. Eu não sei porque os padres não quiseram vir, Jals. Será que deve ser por minha causa? Talvez seja, porque eu falo muito palavrão, pipi. Aí é o palavrão que eu soltei. Então eu tentei chamar um padre. O padre não quis vir. Aí eu chamei um ex-padre. Aí fodeu, né? Aí que fodeu. Guys, hoje eu tô aqui com o Douglas. Não é Vieira, é Oliveira. Oliveira, por favor. Agora sim, Douglas. Corrigido. Danilo, Larissa, um beijo na alma de vocês. Muito obrigado aí pela ajuda que vocês me deram. Você quer me ferrar, né? Porque aí eu fiz a cerimônia bonitinha dos dois. Aí eu vim aqui e falo um palavrão, aí... Mas né? pode, não tem problema. Tava tão bonito lá, tudo bonito. Cheio de espiritualidade. Ô Douglas, eu tô errado? Seja sincero, quando eu falo ex-padre ou não, como é que eu devo falar? Pode ser Eu sei que você é cerimonialista, né? Sou celebrante. Celebrante. Celebrante de casamento. Cerimonialista é quem organiza, assessora a noiva, a cerimônia, faz cronograma, ajuda com fornecedores. Porque assim, falam cerimonialista e assessor. Falam que assessor é aquele que faz tudo. Organiza desde até mesmo ajuda com contato de roupas, coisas. Cerimonialista é aquela que organiza o dia. Mas a Jéssica é cerimonialista. Jéssica é sua esposa. Eu sou celebrante, eu faço a cerimônia. Beleza. Então, eu caso eles. Foi maravilhoso, cara, por sinal, viu? Parabéns, cara. Obrigado. Mas assim, o que eu pensei? Eu tava conversando com a voz, eu falei assim... Dá pra gente conversar sobre a Páscoa, o que é a Quaresma, o que é a Sexta-feira Santa. Aí eu peguei e falei, vai ficar muito clichêzinho, mano. Quem quiser procura no Google. Muito institucionalizado, muito sabe? religioso. Aí eu peguei e falei, não, vamos ser um pouquinho vida louca, vamos conversar da vida do Douglas.
Aí, com aí vai ser vida mais louca. interessante, né, pro povo, né? Pro povo é mais interessante. Pô, ex-padre. Ah, eu conheci esse cara aí, eu já vi ele na catedral. Você chegou a ser padre ou não? 3 anos. 3 anos, celebrando missa e tudo mais. Eu fui vigário na catedral aqui, pô. Aqui embaixo, aqui? Como surgiu a ideia de você ser padre? E por quê? Conta o que você quiser. Tá, na verdade, em 2005... A hora que você quiser dar uma garfada aí. Pra molhar... Mas... Bom, em 2005, eu sou de Limeira, sou natural de Limeira. Certo. Em 2005, dos 15 aos 20 anos, eu toquei samba, certo? Praticamente. Tá. Então, minha Nos vida barzinhos. Eu trabalhava, com 15 anos já tinha meu registro em carteira, já trabalhava, sou registrado. Fiquei 15 anos sem registro, mas com 15 anos já tinha registro. Pra você ver, né? Agora que eu voltei a ter registro, é uma vergonha, mas tudo bem. E aí, com 20 anos, eu fiz uma experiência. Tava numa vida muito errada de balada, tava zoado, assim, tava feia a coisa. Então, eu já tava dando um monte de problema. Fui uma época ameaçada de morte, por causa de Caralho. eu tava zoado, assim. Tá. Eu ia de quinta a domingo em baile, Cara, eu trabalhava, tinha meu dinheiro. Beleza. Com 17 anos tinha meu Fuscão já. Verdade, cara. Então... Isso lá em Limeira. Tinha mudado de trabalho. Então aí, com 20 anos, fiz uma experiência. Comecei a frequentar a igreja. Grupos de jovens e tal. E é porque eu acabei conhecendo uma menina que era da comunidade que eu morei. Que é da minha cidade, mas morava em São Paulo, nessa comunidade. Ela quebrou a perna, tava de férias. Encontrei ela na igreja, ela falou, que legal, você tem, eu moro em tal lugar, em São Paulo, uma comunidade de vida. Comunidade de vida. E aí nasceu uma amizade daí, né? Tá. Parou aqui o meu. Parou agora voltou. E AliExpress. Aí nasceu uma... Pera aí, Douglas. Guys, entra no OLX, procura mesa de som. É a gente que tá vendendo, tá? Procura lá, OLX, mesa de som. É a única que vocês vão ver, a nossa. Verdade? Compra e ajuda nós a comprar uns pluguinhos bons, né? Eu vou comprar uma mesa de som. Perdão, Douglas, e daí? E aí eu conheci ela, a gente fez amizade, todo dia se encontrava pra trocar ideia, tudo. Ela falou da comunidade, eu conheci a comunidade em 2005. Me encantei pelo trabalho, é um trabalho caritativo, é uma obra de São Paulo. Então, eu morei nessa comunidade praticamente 10 anos, né? E aí eu fui pra lá, morei em São Paulo 2006, 2007, é obrigatório ficar 2 anos nessa casa de formação, que é uma casa em São Paulo. É uma comunidade, é uma nova comunidade. Então, não é uma comunidade de religiosos. É um movimento eclesial de leigos, mistos, homem e mulher, que moram em casas separadas, mas que vivem em torno de um carisma. Tem um ideal, uma identidade e... 2 anos em São Paulo, 2008 fui para Piracicaba, ainda na obra. Em 2008 ainda fui morar em Salto, aqui, né, do ladinho de Itu. Aí eu comecei a estudar a filosofia aqui. Então eu vim fazer filosofia aqui na Uniso. Em 2011 eu abri uma missão aqui, ainda estudando, eu abri uma missão aqui, que aqui nós tínhamos uma casa de mulheres. Nós acolhíamos essas mulheres da rua e fazíamos um trabalho com a triagem e com a acolhida. Então vinham com filhos, vinha mulher daqui de São Paulo... 2011, 2012, 2013 fui pro Ceará. Tinha terminado já a filosofia em 2011 aqui, então fui pro Ceará, morei 2 anos lá e lá eu comecei a teologia. A comunidade precisava muito que voltasse alguém, que conhecesse a cidade, tava com um problema de coordenação na casa e tal. Aí me ligaram no Ceará e falaram, a gente quer que você volte em 2014. Eu não queria, eu queria terminar a teologia lá. Lá no Ceará. Mas aí tem toda a coisa da obediência, do ideal construído, eu voltei. Aí terminei a teologia aqui. Tive que estudar 1 ano a mais. Então, contando tudo, eu estudei 8 anos. Nossa, Douglas. 8 anos para ser padre. Aí eu voltei, só que em 2015, eles, mesmo estudando a comunidade... eu já estava coordenando aqui, tinha um processo de maturidade um pouco maior, né? Perdão. Quando você tá nesse processo, mulher esquece na sua vida. Não, de 2005 já quando eu entrei na obra... Acabou. Beleza. Depois eu vou falar, se eu tomar coragem, eu falo que o negócio fica em choque. Já os pega lá, Smirnoff, e eu acho que tem uma cachaçinha embaixo também. Não, tô zoando. Olha só, E quando eu já tinha eu tô um pouco mais velho que algumas pessoas, já entrei um pouco mais velho, tinha uma cabeça diferente. Então, com 2015, eu já me ordenei diácono. Então, fiz o meu diaconato, em 2016 eu já ordenei padre. Eu me ordenei na São Judas. São Judas Tadeu, Isso, dia 1º de janeiro, no dia 1º em 2016. Caralho! Então, de lá eu fui para Paulo Apóstolo, fiquei ajudando no Trujillo, o Paulo é o meu irmão do coração. Jura, Paulo é meu irmão, meu amigo, meu pai. Paulo que me acolheu quando eu saí da obra. Porque aí eu saí da obra e vim pra diocese. Ele tá lá até hoje? Ele tá lá até hoje. Cara, então, quando eu tava tentando os padres, o meu tio é amigo dele, cara.
meu tio Roberto. Aí ele pegou e falou, pô, tenta o Padre Paulo e tudo mais. E ele vai aceitar vir, cara. Que ele é um cara cabeça mais... O Paulo é um gênio, não é só cabeça a mais. O Paulo é um ser humano ímpar. Eu não posso falar do Paulo, porque Sei. a gente é... Então... É uma amizade fodida, né? Só que daí, me apareceu você no meio. Aí antes de eu tentar, eu falei, não, peraí, esse aqui eu acho que... E é mais polêmico. É esse aqui. Então eu deixei o Padre Paulo ali, cara. O Paulo é sensacional. Tá. Sim, mas eu só ouvi história boa dele, cara. Então não, o Paulo é sensacional. Tá. E quando eu saí da obra, ele que me... Eu saí porque já tinha um processo. Vocês acham que não consegue vocês dois? Consegue. Posso combinar com ele. Pode, vamos fazer isso aí, Posso então. Combinar, a gente vem, troca uma tá. ideia. Perdão, e daí, Douglas? Tava contando. Não, então eu saí da comunidade, vim pra Diocese, tá. E aí fiquei um pouco fiquei um ano na Paulo Apóstolo, depois ajudei um pouquinho ali na São Luís Gonzaga. Tá. Tinha feito uma cirurgia, ajudei lá, e depois vim pra Catedral. Tá. Aí até 2018, no final do ano, eu fiquei na Catedral. Verdade. Em 2018 fui embora pra casa da minha mãe também não estava muito bem. Tua mãe é lá de Limeira. De Limeira. Eu decidi sair, né? Saí, fiquei com a minha mãe em Limeira. Só que assim, o fato engraçado é porque eu já trabalhava, eu tô 7 anos celebrando cerimônias. Uhum. E aí quando eu já fazia fora, tal. Quando eu fui embora, eu fiquei 6 meses sem fazer. Tinha 2 que eu desmarquei, passei para um amigo que até começou. Você fazer, celebrar ou os caras ficavam meio assim? Comigo hoje ninguém faz mais, né? Porque os padres não podem celebrar. Eu vou esclarecer uma coisa aqui. Esclareça. Qual é o critério que de verdade sem nexo, tá? Porque o meu irmão tava tendo esse problema. Sim, eu vou te explicar. Muita gente fala assim, não pode fazer o casamento fora da igreja. Legal. Essa frase tá certa. Não pode fazer o casamento fora da igreja. Só que a cerimônia que eu, como padre, ou qualquer padre faz fora da igreja, não é sacramental. Tá. Apesar que aqui eu vou começar a mexer um pouquinho com quem... Quem não gosta de pensar nem assiste, tá? Sim. Nem já assiste. dá o fora, já. Não gosta de pensar... Já dá o fora. Ou você quer pensar... A grande questão é que, se você pensar por outro lado, onde há amor é sacramento. Tá? Então, não pode fazer uma cerimônia com valor sacramental fora da igreja. Onde há amor é sacramento. Tem isso também. Mas vamos pensar na questão institucionalizada. Tá. O que dá validade a um casamento na igreja? O consentimento dentro do rito. É o consentimento que valida o sacramento. Na cerimônia não tem. Cara, o bispo não vai na unísono, não faz uma missa, não abençoa, não põe a roupa rosa dele, preta e tal, não faz a benção aqui, benção ali. Qual que é a diferença, casal? De você não vai ter consentimento, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma acolhida normal, você vai fazer uma reflexão sobre a relação, sobre o que eu priorizo a história do casal. Então eu faço uma reflexão, contextualizo a história do casal, falo do amor, falo da relação. Se tem espiritualidade, eu falo de Deus, porque onde há Deus há amor, onde há amor a Deus, onde há amor à vida. Sim. No momento da aliança, você faz uma oração, qualquer um pode fazer qualquer oração, não tem nada dentro da estrutura da igreja. Tá. Mas não pode fazer. Eles perdem de evangelizar, porque você faz uma cerimônia dessa, mas depois o povo vai conhecer a sua paróquia, vai começar a frequentar. É uma pena. Sim. Porque é um equívoco aí, né? Você chegou a celebrar casamento na igreja? Quando você era padre? Nossa, era tão problema. Por que era um problema? Porque tinha casais que ia durante a semana lá e falavam, pelo amor de Deus, eu caso sábado. Eu queria muito que você fizesse. E às vezes eu não tava na escala. Tá. Tem uma escala, então. Eu tinha uma escala na catedral, porque era eu e o Tadeu lá, né? Tá. Agora que a gente já vai lembrar. Agora começa os B.O. Era eu e o Tadeu. Eu tava... Então, cara, eu de verdade, quem me conhece, eu já falei pra ele, como eu trabalhei com comunicação, dentro da comunidade eu trabalhava com a formação humana. Eu comecei também a psicanálise, não terminei, mas eu sempre gostei dessa parte humana. Sei. Então, quando eu fazia um casamento, eu faço com muito amor. Sim. Quem foi na minha cerimônia... Eu assisti, eu vi então, lá assim, do meu irmão de camarote. Por causa disso, os noivos queriam muito que eu fizesse. Então, às vezes, eles iam durante a semana e não era a minha escala sábado. Tinha noivo que falava assim, eu pago. Você falou, não. Eu falo, não, porque eu preciso descansar também. Exato. Mas foi uma coisa que me ajudou muito. Então, quando eu fui pra Limeira, 6 meses sem celebrar, eu até falei, passei para um amigo meu, que também hoje é um ex-padre, né? Tá. Começou com a cerimônia porque eu falei, eu tenho 2, você não faz. Eu ensinei, faz assim e tal. Nunca mais parou também. Jura, mora em São cara? Paulo, começou um processo, hoje é celebrante. Que legal, mano. E aí, um dia eu tava em Limeira, eu encontrei a Andréia da Del Chiaro, é uma amiga minha, e ela falou, nossa, é muito bom de falar com você. Cara, as noivas ligam aqui, atrás de você. Verdade. Volta a fazer cerimônia
como celebrante. Você não é mais padre, mas você pode ser um celebrante. Sei. Aí que eu abri o Sementes, de fato, que é o Sementes Cerimônias, né? Que é o meu Instagram de trabalho. E aí eu voltei com tudo. Então, como eu vinha muito pra cá, e a Jéssica também ama muito aqui, né? Quando eu pisei aqui a primeira vez, falei assim, um dia eu saí de algum lugar da obra, então eu vou morar aqui. Aí a gente tava morando lá, em 2019 a gente falou, olha, eu fui embora no final de 2018, 2019 a vida acontecendo, eu falou, ó, cerimônia lá, a gente gosta de ir lá, vamos voltar? Aí a gente se organizou em 2020 eu vim embora pra cá. Aí você voltou. Aí voltei. Mas que nem, voltando na pergunta que você já respondeu, que eu perguntei se você tinha feito muita celebração. Você falou que sim. É óbvio que é diferente do que você faz hoje. Sim. Né? É diferente, né, Douglas? Na igreja tem uma estrutura um pouco mais fechada, né? Tá, mas, por exemplo, que nem o meu amigo, o Gelson casou com a Dalila na igreja, você padre celebrou. E se te convidar pra festa? Você podia ir? Você ia? Cara, eu como padre, eu fui nos 25 anos de um casal no terreiro de Umbanda. Eles eram bandistas. Verdade. Eles sabiam que eu era padre. Tá, Por que eles me convidaram? Porque todo mundo sabe que eu sempre fui porra louca, mano. Certo? Como padre, ó, quando eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu fui padre, o meu intuito de ser padre nunca foi pra legislar sobre a vida de ninguém. Sim. A minha intenção de ser padre é pra gerar vida nas pessoas. Então, eu nunca coloquei a lei acima de ninguém. Tá. Pra mim, as pessoas vêm em primeiro lugar. Então, a lei pra mim sempre foi secundária. Entende? Sempre foi secundária. Tá. Eu lembro que quando esse fato é interessante. Uma vez eu fui na missa, poucas vezes meu pai foi na igreja, assim. Uma vez a gente estava na missa, aí o padre falou, ficava falando um monte de coisa, enrolando, e meu pai ficou a missa inteira assim, eu quero ir embora, não aguento, esse cara não cala a boca, não sei o que tem. E eu lembro que nesse dia eu pensei assim, engraçado. Você já era padre, não? Não, eu era criança. Você era moleque. E meu pai reclamando na missa, eu era criança. E eu lembro que nesse dia, eu nunca mais esqueci isso, nesse dia eu falei assim, se um dia eu fosse padre, eu queria ser um padre que as pessoas não ficassem que nem meu pai. Dinâmico. Reclamando, que é chato, tudo. Então, cara, quem me conheceu na igreja, eu sempre preparava minhas homilias. Eu sempre fui assim. Quem ia na catedral depois ia na parmegiana da catedral, sabe que eu chegava lá tomando cachaça. Caipirinha, cerveja, colocava cerveja na mesa do povo. Mano, você já tinha essas tatuas ou não? Algumas. Tá, então vamos pra primeira polêmica. E quando os padres meio que via você com as tatuas, e aí? Na verdade, ninguém via. Eu tinha uma tatu que não aparecia, né? Mas não ia rolar preconceito, ou não? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Talvez iam zoar assim, mas eu acho que não. Você acha que não? Depois eu tinha praticamente uma só, né? Depois eu fiz o resto. Mas tem padre de cabeça dura. Tem, a maioria, né? E você nunca sofreu nenhuma perseguição por ser um cara mais assim? Não, porque por ser porra louca, a galera não é que confrontava, assim, né? Cara, eu tinha que falar, eu falava. Verdade? Eu nunca fui corrigido. Tá. Eu nunca fui corrigido. Tá, eu já cheguei a fazer homilia, que o bispo celebrou às 10, eu celebrei meio-dia, e eu falei na homilia do meio-dia. Eu falei, o bispo falou aqui às 10 horas da manhã, não tem nada a ver, gente. Verdade? Fez uma colocação teológica totalmente equivocada. Porque assim, o problema da igreja é, a igreja precisa gerar culpa. A igreja gera culpa. Tá? Termina a sua explicação, que aí eu vou abrir aspas com isso que você acabou de falar. Se a igreja gera culpa, ela gera medo. Se ela gera medo, ela gera essa dependência. A igreja é para emancipar você. O medo da emancipação é o medo de perda. Na verdade, o meu critério sempre foi emancipação. Então, assim, como eu disse, a lei nunca foi primordial. Primordial eram as pessoas. Então, cara, no dia que a missa era eu que estava celebrando, várias vezes eu celebrei em igreja assim, que às vezes o ministro errava alguma coisa dentro do rito e tal. O pessoal ficava desesperado de medo. Eu ria, falava, mas vocês estão... Por que medo, né? Eu detestava esse endeusamento do padre. Sei. Essa coisa, o padre é um ser inviolável. O padre é um servo igual todo mundo. Sim. E ele faz um serviço. Eu nunca celebrei a Eucaristia e perguntei, nossa, quem será que pode ou não pode comungar? Isso não é o meu critério. Então a culpa nunca fez parte da minha estrutura teológica. Cara, eu vou te contar um caos e aí você vai entender. Eu já fui professor de catequese. Aí, beleza. Aí tava na missa lá. É que eu não vou falar a paróquia e tudo mais, depois eu falo em off pra você. Mas... eu já falei nome de padre aqui. Vamos excomungar. Na verdade, eu não falei nada, mal de ninguém. Falei que trabalhava com o Tadeu. Mas a hora que eu falar pra você uma característica desse padre, você já vai acertar quem é. Aí tava lá, pá.
Aí tinha algumas missas que a gente tinha que obrigatoriamente ir, né? Beleza. Aí tava lá com meus aluninhos, beleza? Nisso, lotada. A missa desse padre é lotada. É um que diz que canta aí, um baixinho. Você sabe quem é, né? Sei. É. Aí, beleza. Aí eu tava lá, tal. Lotada a missa dele, né, Douglinha? Aí tinha um casal de mulher do meu lado. Mas beleza, você via que era um casal porque eles estavam juntos, mas sem aquela coisa de, nossa, abraçar, beijo na língua, essas porra. E ele percebeu, cara, que era um casal homossexual. Aí eu peguei e falei assim, puta, fudeu, ele percebeu, cara. Eu conhecendo esse cara, ele vai dar esporro. Deu esporro. Claro que dá. Porque o homossexual, beleza. Terminou a missa e tal, terça-feira, já contei isso pra você? Já contei pra todo mundo, eu acho. Aí, Douglas, beleza. Terça-feira, aula, 7h30 da noite, nós lá, os moleque. Hugo, não sei se você lembra dessa porra aí. O Hugo foi meu aluninho, o nosso editor. A menina chegou e falou assim, viu? Mas a igreja não acolhe todo mundo? Por que o padre falou aquilo? Eu falei, fudeu. Eu falei, triste, e agora, né, cara? É. Eu falei, então, mas veja bem, é porque ele tem... Aí você tem que dar aquela, né? O ponto de vista do... Aí fiquei pensando comigo, falei, meu, que bosta que é a igreja, cara. Isso aqui aparece pra mim, essa câmera aqui? Essa aparece pra você. Você que faz isso, você é um idiota. Ó, você concorda comigo? Primeira coisa. Então, só pra... É um critério de consciência, gente. Então, mas foi isso que você acabou de falar, porque eles estão lá pra gerar culpa. E aí, ali eu comecei a pensar, eu falei assim, mano, aí comecei a olhar ao meu redor. E comecei a ver os puxa-saco. Eu falei, eu vou ser linchado daqui, cara. Eu falei, então já deixa eu cair fora antes que eu seja linchado. Porque aquilo já começou a fazer eu perder o tesão, sabe, Douglinha? Aí eu peguei e falei assim, porra. Daí, ainda bem que isso abriu meus olhos, porque daí eu começava a ver ao meu redor, cara. Eu falei, não, peraí, isso que ele tá fazendo é errado. Ou não é o certo, não sei. Na verdade, né? eu só uso a lei pra justificar uma realidade que nem eu vivo, porque se você pensa no reinado de Deus, na experiência com o amor, é uma coisa tão idiota, tão banal. Eu falo, eu passei numa igreja que na Semana Santa, que na época da Páscoa, eu na quarta-feira chamei todos os casais de segunda união que não comungavam, e na missa de sábado eu fiz todos os casais que não comungavam serem os primeiros na fila e dei comunhão para todo mundo. Que não o marido que entrou chorando na fila da comunhão, porque o padre sempre falou, vocês não são casados, vocês não podem. Não podem. Só que aqui é o grande critério. Vou fazer o exemplo que eu sempre faço, que foi um atendimento que eu fiz. Uma mulher apanhou do marido 15 anos. Tá. Por quê? Porque na cabeça dela, a avó falava que o casamento é de Deus, que é a vontade de Deus. Então, quando você não desfaz o casamento, você desfaz a vontade de Deus. Então, ela tinha medo. Tá. Quando ela se libertou desse vagabundo, ela tava com um cara há 10 anos já. Mano, o cara tratava ela como um príncipe, entendeu? Como uma princesa, desculpa. O cara era um príncipe na vida dela. Ela me falou, Padre Douglas, era padre na época. Hoje ele é um Deus na minha vida. O cara me trata assim. Eu apanhei 15 anos, não queria largar por medo de ser castigado por Deus e tal. Quando eu fui falar com o padre falou, mas vocês são casados hoje? Aí ela falou assim, não, nós não somos casados na igreja, porque eu fui casado com meu primeiro marido e tudo. Sabe o que ele falou pra ela? Então você é uma puta. Filha da... Essa mulher tentou se matar 3 vezes, quando ela foi falar comigo, ela tinha tentado a 4ª. Qual é o grande critério? Você sabe quem é esse cara que falou isso? Sei. Deixa eu falar em off, né? Sei. Aí, a grande questão é, se você pensa que o casamento é vontade de Deus, porque assim, a relação é uma escolha tua, é um compromisso que você faz. Se você pensa que um casamento é vontade de Deus, então Deus queria que sua mulher apanhasse, então é isso. Sim. Primeira coisa. Então, Deus me quer, se é vontade de Deus, Deus me quer apanhando. Agora eu tenho uma pessoa que me ama, mas eu sou excluído, sou segregado, porque eu não estou dentro da lei. E quantas vezes eu falei em missa? Tem gente que comunga só porque não falta a missa todo domingo. Às vezes o cara nem olha na cara da mulher. Sim. Mas ele vai todo domingo com ela e eles comungam. O casal que se ama, que nem condenado, que se respeita, que nem vai sempre, não pode comungar. Mas o amor não é o critério. Então, que era aquilo que você estava falando. Cara, é a consciência que tem que dizer, não sou eu que tenho que legislar. Se você sente que você deve comungar, vai comungar. Foda-se padre, quem pensa. Cara, quantas vezes eu atendi na São Judas? Eu atendi 1 ano na São Judas de Confissão. Quantas lésbicas iam lá? Ai, padre, eu tenho tanta vontade de comungar. Eu falava, vem na minha missa.
Verdade, você jogava no peito? Eu tenho o prazer de dar comunhão pra você. Cara, e ela ia, óbvio que ela ia. Mas a comunhão não é uma experiência pra vida? Sim. Quem sou eu pra falar que... Se em sã consciência ela acha que ela deve, que ela pode... mas ela tá no estado de pecado. Bom, se eu fosse falar aqui em questão de instituição, de pecado, Sim. Outro caso. Aí, eu e o Josso, a gente tinha o nosso amigo, o Thiago, né? Que ele pegou câncer, ele acabou falecendo. E teve um dia que ele chegou, ele fez um convite pra mim e pro Jalson e falou assim, cara, eu tô indo em centro espírita e queria que vocês fossem comigo. E eu já tava com a Luanda. E a minha esposa, ela é espírita. Mas aí, por conta desse baixinho cantor aí, eu ficava falando, lá é o demônio, cara. Lá é certeza que eu vou ver o diabo, cara. E eu fui com o cu na mão. Não sei se eu contei isso pra você, cara. Eu contei já, eu acho, né? Fui com o cu na mão, cara. E a minha esposa falando, viu? Tranquilo, cara. Eu falei, não, tranquilo, caralho. Vai descer alguém lá, vai começar a falar grosso. Falei, Douglinho, eu cheguei lá e falei, mano, tipo, gente, sabe? Se você tá num lugar que te gera vida, que te faz bem, que te torna um ser humano melhor, é você que decide qual caminho você quer seguir. Tá. Você sabe que esse cristianismo hegemônico aí, ele é muito falho, né? Ele apresenta menos de Cristo do que o Cristo de verdade. Sim. Esse é um problema. Então, por isso que eu sempre fui, de certa forma, do contra em muita coisa e muita gente já chegou, muita crítica já tomei, claro. Tomei assim, já cheguei em terminar a missa e a pessoa por cima vai falar, nossa, com umas coisas que você falou, eu lembro uma vez que uma mulher falou assim pra mim, eu gosto muito da sua missa, mas hoje você foi muito teologia da libertação. Eu disse pra ela assim, olha, é engraçado a sua frase, porque a sua fé, se você pensa no Cristo hoje, que você pauta a tua fé em 10 mandamentos, que 10 mandamentos não tem nada a ver com nós, primeira coisa. Tem nada mesmo, né? 10 mandamentos nem é pra gente, mas tudo bem. Então, esses padres aí adoram, adoram. Sim. Eu não sei, estuda teologia, joga no buraco, mas tá bom. Eu disse pra ela, a fé do povo que você celebra é pautada em quê? O que é o êxodo? A libertação. Tá. O que Cristo representa para o povo? A libertação. Se a sua fé é uma experiência de libertação, qual é o teu problema com a teologia da libertação? A não ser que você entende ela só como uma ideologia que todo mundo critica e tal. E eu nem tinha falado de teologia da libertação. Sei. Mas qual é a crise do povo? É a lei, entende? Então o povo gosta da lei. Então é mais judeu do que cristão, na verdade, né? Tá. E aí é um equívoco tremendo, cara, tremendo. Isso me deixava muito em xeque às vezes. Colocar a lei acima das pessoas, e fazer uma cerimônia onde a lei é mais importante, onde eu não posso abrir uma fresta para que alguém faça espera. Quantas vezes eu cheguei numa igreja e um homossexual pediu para rezar o terço e o cara que rezava, porque o terço era dele, era monopólio dele, e o cara disse uma vez, olha, sou eu que rezo. Mano, aí eu humilhei, eu falei. Uma vez eu falei, sabe o terço que você rezou hoje? Não vale de nada. Você falou na cara? Não vale de nada, porque você acha que a oração do terço é um monopólio teu, entende? Uma pessoa chega, eu quero rezar. E aí a experiência de uma igreja que a gente fala que acolhe, que ama os pobres e tal. E aí você acha que o terço é um monopólio teu, que é só você que pode rezar o terço. Não. Então, o que valeu a tua oração? Nada. Há uma repetição vazia, até porque... Quando foi o gatilho que você pegou e falou assim, tô saindo, eu acho que não é... Aí tá, na verdade, quando eu saí da obra que eu morava, eu já saí porque tinha muito problema dentro da comunidade. Seja político, financeiro, moral. Tá, tinha muita coisa mesmo. E você nunca pensou em ir pra outra... Eu vim pra diocese pra uma experiência... Muita gente acha, claro que isso é normal, muita gente acha que eu saí por causa da Jéssica, claro. O cara sai, uma mulher. É uma mulher. Só que assim, eu saí... Quando eu tava em 6 meses de discernimento pra sair. Só que quem sabia só? Eu. Só você. Tá. Nem o Paulo, que quando eu contei ficou em choque. Porque eu não falei pra ninguém. Pra não me deixar influenciar e pra não ser influenciado. A Jéssica morou na comunidade que eu. Também. Eu fui coordenador da Jéssica. Verdade. Era uma amizade de 7 anos. Então quando eu saí também, claro que eu pensei depois. A gente é super amigo, gosta de um monte de coisa igual. Eu vou ter que ficar me arriscando procurando gente doida, né? Eu conheço uma pessoa que a gente tem super afinidade. Depois percebeu que a gente tinha uma amizade muito bonita e um sentimento legal. Claro que aí o que o povo pensa, tô cagando e andando. Porque a vida é minha. Foda-se. Então, mas não sei por causa da Jéssica. Eu saí da instituição primeiro porque tinha muita coisa errada. Tem ainda, na verdade. Sim, com certeza. Mas não vou falar porque aí se eu falar vou ser processado dessa comunidade. Mas você sabe que eu morei lá, vai...
Já é dos meus, já é dos meus. Agora, da instituição eu vim pra fazer... Eu gostava muito de ser padre. Quem me conhece sabe. Cara, as homilias que eu fazia, eu sempre gostei do trabalho com a reflexão, com a catequese. Sei. Mas aí eu fui vendo que não era. Não dava mais, eu tava já brigando demais nos últimos encontros do clero, já tava... Verdade, que você trocava eu falava farpa umas coisinhas, mesmo? Eu falei umas coisinhas bem... Jura, cara? Eu já tava de saco cheio já. Então eu tava cansado de ouvir que na minha paróquia casal de segunda união não comunga, que na minha paróquia... Ao padre falar, na minha paróquia, o menino falou assim, eu queria ler na missa. Ele perguntou pro moleque, você tem crisma? Não. Então você não é crismado, você não vai ler. Não lê. Pra mim o critério era saber ler. Não ser crismado, né? Sim. Saber ler. Ótimo. Beleza, vem e leia. Né? Na igreja que eu fiquei 6 meses, pode. Se você tava lá, vai cagar também, se você ficar bravo. Na São Luís Gonzaga, quando eu fiquei, os jovens não estavam cantando mais tanto. Não? Quando eu voltei, eles voltaram nesses 6 meses a cantar, porque a justificativa era que os jovens não eram tão comprometidos. Vocês são comprometidos? É uma conversa besta. Mas os jovens não são tão comprometidos, não pode cantar. Cara, deixa o jovem cantar quando ele quer, porque tem que ouvir você cantar o salmo desafinado todo fim de semana e tem que te amar. Por que o jovem não pode? Parecendo uma cabra. Para! Você já foi pro Vaticano? Já. E aí? Eu fiquei 11 dias na Itália. Você acha que lá tá o problema? Ali é o núcleo do problema? Não é o problema não é geográfico. Você acha que não? O problema é uma ideologia construída em cima da lei. Tá. Onde a lei tem que... Onde eu sou santo se eu cumpro a regra. Mas você acha aí a regra não... Mas você acha que o Papa teria como mudar algo ou não? Ele é mais uma vítima? Né? Não, isso é histórico, né? Tá. O Papa também tá na estrutura da lei. Por mais que ele seja um cara que tenha um pensamento mais aberto e tal, fala algumas besteiras, às vezes nem todo mundo fala, até todo mundo erra. Sim. Mas a estrutura da instituição... A grande questão é que, pra gente entender, a igreja não nasce primeiro, né? Não. Isso que o povo não entende. A igreja vem depois. Primeiro nasce o povo, sim, a comunidade. Você que não lembra, durante 1000 anos os padres foram casados dentro da igreja, tá? Para de falar besteira, que também já escutei muita besteira. Verdade, cara. Durante 1000 anos os padres casavam dentro da igreja. Os padres eram casados. Dentro da comunidade você escolhia um cara, ele era casado. Segunda coisa que você não gosta de ouvir, Jesus nunca deu papado para Pedro. Fique chateado agora. Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Jesus nunca falou para Pedro que ele ia ser papa. Vocês que inventaram isso aí. Para! Vai estudar teologia que você vai ver que não é. Mas o meu pároco disse. Ele estudou teologia, ele sabe que não é e ele te ensina errado. Tá? Jesus não falou para Pedro. Isso aí? Jesus não falou para Pedro. Jesus, quando tá com Pedro naquele momento, primeiro que a grande questão é que no trecho, Jesus vai falar, tu és pedra, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui eu vou fazer um teatro para você entender esse momento. Quando Jesus está falando para Pedro, e ele fala, tu és pedra, ele vai falar para Pedro de uma pedra que ela é necessária para a construção. São termos diferentes. Então Jesus diz assim para Pedro, e aqui você vai entender o texto. Aqui você é Pedro, eu sou Jesus. Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esse é o texto. Tá. Tu és Pedro. Sim. Mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é a pedra é Cristo, não é Pedro. Então Jesus não deu poder para Pedro legislar sobre a comunidade. Aí você vai falar assim, mas Mateus 17, Jesus vai falar de chave, não sei o que tem. Quando Jesus está falando para Pedro de ligar e desligar, Jesus está falando de perdão. Jesus não está falando de poder. Vou dar um exemplo. Tem um trecho que diz assim, você é teológico, agora você vai gostar. Que quando alguém errar na comunidade, você pega-o e corrige-o. Se ele não te ouvir, você pega 2 irmãos e corrige-o. Se ele não te ouvir, você leva ele à comunidade, né? E aí tem esse texto de Mateus. Na verdade, o texto é convencê-lo, não corrigi-lo. Qual é o critério desse texto? Que todo mundo acha que a comunidade tinha poder de legislar. Não, Jesus está falando assim, quando alguém errar, você chama e convence o que você o ama. Tá. Se ele não aceitar, chama mais um irmão, onde 2 ou mais tiverem meu nome, mas você chama o outro irmão para convencê-lo que vocês o amam, que ele pode ser perdoado. Se ele não aceitar, você leva ele dentro da comunidade, chama ele na presença de todos e mostra para ele que a comunidade tem o poder de perdoar. Jesus está falando de comunhão de perdão, não está falando de poder. Não. Quem inventou a correção fraterna pecou com a tradução, porque Jesus está falando de amor ali, não de correção. Então, cara, exatamente ao contrário do que a galera faz hoje, né, Douglas? Nossa, mano. É foda, hein, voz? Então, na verdade, é sempre complicado ser complicado. Jesus, na verdade, nunca falou
Muita gente fica brava, mas Jesus não tirou o povo do redil, de uma instituição judaica naquela época, e criou outro redil. Tá. Tanto que ele fala que eu sou a porta, tem todo um conteúdo. Você pode criar. Quer uma quarta-feira de teologia? Nós vem aqui. Só que seu padre vai ficar bravo. Aí vai falar assim: porque você nem sabe, porque você nem é padre. Você para. Mas, mano, o cara é estudado, velho. Para que eu fui o melhor aluno nos 4 anos de teologia. Aí, ó, me respeita. Chupa! Eu ia rezar na capela, quando eu ia fazer a adoração. Quando eu era missionário, eu ia pra capela rezar, eu ia com um caderno de teologia, mano. Verdade, cara. Eu era fissurado em teologia. Voltando, você ficou 11 dias na Itália? 11 dias. Todo padre é meio que obrigado aí, ou não? Não, eu fui, na verdade, eu ganhei um passeio, eu fui com 3 amigas. Verdade? Eu ganhei de um casal, mas já era padre? Já era... Não, era missionário, não era nem padre ainda. Verdade. O marido não pôde ir, o irmão dela morava na Itália com a esposa. Mas tipo, se você fosse padre e fosse pra lá, você ia ter umas regalias mais, alguns acessos, assim, ou... Talvez. Ah, é? Ai, padre tem, né? Tem padre ganha muita coisa? Ganha. Verdade. Ganha. Padre é bajulado. Como o que, por exemplo? O povo adora bajular padre. O que, por exemplo? Dá pra você falar? Não, o povo gosta. Vai em restaurante sem pagar? Alguns? Acontece um créditozinho, acontece um agradozinho, acontece. Puta, o povo dá presente, o povo leva as coisas. Cara, mas comigo era... Aí muita gente fala, nossa, quem me conheceu de verdade sabe que comigo não... Eu detestava endeusamento, que nem... Tem padre que dá a bênção final. Quantas vezes eu fui numa igreja, o padre dá a bênção final, o fiel chega no final da missa, pede uma bênção, o padre fala, não, já dei a bênção final. Abençoa o meu terço? Já dei a bênção final. Eu tô ligado. Eu abençoava todo mundo, cara. Abençoa de novo, abençoa. Não demora 30 segundos. Sim. Padre, abençoa, mas tu abençoa. Eu ganhava muita coisa por causa disso também. Aí eu ia viajar, padre, vem um queijinho aqui de Minas. Poxa. Padre, um docinho, tal. Poxa, às vezes noivos que eu fazia o casamento, os caras iam na catedral levar pra mim os docinhos de casamento, caixinha com docinho. Jura, depois. Cara? Eu fiz muito vínculo, né? Você já foi pra Aparecida como padre ou não? Fui como padre, celebrei lá. E aí, o que você é de Aparecida, cara? Uma Falei baixinho? Falou. Eu também. Você quer ouvir? É uma bosta. Sem espiritualidade nenhuma. Porque ali é o casal da paróquia aqui. É um comércio, não é? Vou falar. Fala. Um casal foi na Aparecida. Eles não eram casados. Cara, eles estavam juntos há 30 anos. Eles eram de idade. Eles entraram por uma confissão. E o padre falou assim, vocês são casados? Ela falou, a gente não é. Mas eu não era casada na igreja. Ele foi, a gente tá junto. O padre falou assim pra ele, sai da sala. Eu vou atender só ela. Jura? Aí o que aconteceu? Semana de confissão, ele foi chorando comigo lá no São Luís Gonzaga. Falou, fui na Aparecida do Norte, o padre me humilhou lá na frente da minha esposa, padre, não sei o que tem. Falei, relaxa, vamos que eu vou te atender. Vamos que vamos. E pau na máquina. Vamos que vamos, esquece isso aí. Então, esse legalismo idiota, cara. Velho, lá virou um grande comércio, comércio. Eu não gostei, eu tinha ido só quando criança, fui agora como padre, quando eu era padre. Não gostei. Você também tem umas regalinhos, acesso lá? Tem, a mais. Né? Tem essa coisa, né? A gente instrumentaliza o clergyman, né? Põe o clergyman e aí... Uma vez um padre falou pra mim, eu ponho o clergyman com o clergyman e eu entro onde eu quero. Só a galera que não sabe o que é clergyman. Clergyman é o colarinho, a golinha branca que tá ligado? Que o padre usa. Que às vezes perguntam, eu não usava muito, né? Porque eu era viciado em usar clergyman e tal. Sei. Às vezes usava, quando tava no calor, principalmente, era muito difícil. Então, eu nunca fui preso a nada, cara. Tá. Nunca. Quem me conhece sabe que ia na catedral na missa das 15, eu tava celebrando com aquele havaiana fechado, de pano. Sei. Eu tava de túnica havaiana. Alpargatas, né? Alpargata e estola lá. E todo mundo me via às 15 horas de alpargata direto. Mano do céu. Missa do bispo, às vezes eu tava de alpargata, a galera olhava. Eu falei, gente, mas... Não tem a Eucaristia, celebra a Eucaristia, vamos aqui, nós estamos em comunhão, tô preocupado com... Então tem, às vezes, a estética também é uma coisa muito... eu já fui em casamento que o padre tá mais chique que a noiva, caramba. Tá. Curiosidades. Eu vou ser excluído de Sorocaba. Se eu morrer, por esses dias, vocês sabem. Ô, já faz o seguro de vida dele aí, cara. Mano, você quer mais? Tá acabando essa porra aí, né? Depois não é isso. Porque tem que ir pra caralho lá, cara. Quando você não soltar suas pérolas aí, nós não vamos parar de te dar bebida. Outra coisa.
Aí é curiosidade, cara. Vai o que você acha. Beleza, hoje é Sexta-feira Santa. Muita gente não come carne, em respeito. Eu acho que não porque é regra, né, Douglas? Em respeito. E tem a tal da quaresma, que eu faço, né, vós? Eu não bebo refrigerante. O que você acha sobre esse negócio da carne de sexta-feira e a quaresma? Eu acho que tem validade quando não é obrigatoriedade mais, né? Tá. Porque assim, a grande questão é por que o povo tem essa coisa do peixe, né? Você chegou a fazer do peixe ou não? Hoje. Ah, quantas quarentena eu fiz? Oxe, rapaz. Uma vez eu fiz uma quarentena de comer pão sem manteiga, eu quase morri. Jura? Porque eu adoro pão, né? Tá. E aí sem manteiga, cara, eu falo pra você, o pior sofrimento da minha vida foi 40 dias sem manteiga. Não faço. Não, ficar sem beber é de boa, mas sem manteiga no pão, rapaz. É foda. Mas assim, antigamente, que nem tem essa coisa do peixe, né? Sim. Gente, entendam uma coisa. Antigamente o povo fazia sexta-feira com peixe, porque o peixe era a carne mais acessível pro povo pobre também. Tá. Era por causa disso. Hoje o peixe não é uma obrigatoriedade. Tem gente que não come o peixe, fica mal, não pode comer carne e tal. Ah, como que você quer? Se você quer comer peixe, você come. Se quer comer carne, você come. Se você quer fazer, não faz. Não tem nada a ver. Porque aí existe uma relação de barganha que tá equivocada, né? Sim. Então, se eu for fiel a uma regra, então Deus te abençoa porque você é fiel. Ele abençoa porque ele é Deus. Independente de se a tua experiência com ele é essa. Agora, essa religião da barganha que é complicado. Que pega. Que, na verdade, é histórico, né? Tá. E todas as instituições têm o jogo da barganha, tá? Sim, sim. Todas. Sim. Católica, espírita, evangélica, tudo essa barganha é uma coisa muito foda. Tá. Então eu preciso juntar sempre um pontinho no céu. E aqui, agora uma coisa que você vai ficar super bravo. Você que tá me ouvindo é muito religioso. Toda santidade, ou todo estilo criado de santidade, é só uma vaidade. É ruim ouvir isso, né? Mas é. A santidade é uma vaidade. Eu crio a minha espiritualidade e eu quero viver assim, porque assim é a sua santidade. É uma vaidade. É uma vaidade. Não tem como não. Ah, mas... Então você vem falar... Ah, mas absurdo. Então você está falando que São Francisco foi pobre porque ele era vaidoso. Fique mal, mas é isso. Não tem... Todos nós... Então, às vezes, esse jogo da espiritualidade acaba sendo... Eu preciso contar ponto, eu vou dar um exemplo. Uma vez um amigo meu, ele era diácono. Ele foi visitar uma família. Aqui de Sorocaba? Ele não é mais, ele foi. Ele tava dando aula, né? Ele tava contando uma experiência, ele falou que ele foi jantar numa casa. E aí tava tarde, cara. Aí tinha conversaram. Acabou o ônibus, não tinha mais ônibus. Aí o cara disse assim pra ele na hora de ir embora. Poxa, tá tarde, né? Não tem mais ônibus. Mas como você é Jesus hoje pra mim, que me visita, eu vou te dar uma carona. Eu vou falar um nome fictício, não vou falar o nome dele. Ele pegou e falou assim pro cara. E se eu fosse só o João? Você me dava uma carona? Tá. Ah, você é Jesus pra mim, então eu vou te dar uma carona. Mas se ele fosse só o seu Antônio? Eu vou dar comida pro irmão de rua, porque o irmão de rua é Jesus que eu visito. Mas se ele for só o João? Se ele for só o seu Zé? Você dá comida? É barganha ou não é? Sim. É barganha. Então, querendo ou não, sempre há essa faísca de uma vaidade que eu preciso alimentar pra quê? É difícil sair disso, cara. O que você... Que nem Maria. Era virgem, ficou grávida de Jesus. Eu tô falando disso em várias cerimônias, vai. Ixi, Imagina ela hoje, mano. Então, por que Maria era virgem? Porque ela não transou com José? Não. Porque de pecado? Virgem de pecado. Não tem nada a ver a virgindade porque ela era virgem de pecado. Não. Aqui tá o equívoco. Muita gente acha que Maria é virgem porque ela não coabitou com José. Eu rezo pra que ela tenha coabitado com José, era esposo dela. Tá, Pela lógica, a virgindade... Mano, olha as coisas que nós estamos conversando. Já, você não tem noção isso. A virgindade... Isso na igreja católica, tipo, seria morte. Eu falo disso em cerimônia. Esse fim de semana Jura? eu falei numa cerimônia assim, ó. Eu peço pra cerimônia de vocês, pra relação de vocês, que vocês tenham dentro da cerimônia de vocês, da relação de vocês de casal, a virgindade de Maria. Você fala isso? A virgindade de Maria não é uma questão física. Por que Maria era virgem? Porque ela era fiel. Pro hebreu, a virgindade tem a ver com fidelidade. Por que Maria é virgem antes, durante e depois? Porque ela é fiel. A virgem... Então quer dizer que minha mãe não é virgem? Que a sua mãe não é virgem? Sim. Que a questão da virgindade não tem a ver com questão de ímen, gente. Sei. Até que
Se você sabe de verdade como você funciona, você sabe que ímã nem rompe, né? Então vai estudar. Então, não é porque Maria não rompeu o ímã que ela é virgem, é porque ela é fiel antes, durante e depois. Ela é fiel. Fiel à palavra, fiel à promessa que Deus faz. Ela é fiel. Por isso ela é virgem. Você quer ser virgem? Seja fiel aos compromissos que você tem, às coisas que você vive. Ah, mas de vez em quando sou infiel. Ah, vai, confessa, recomeça. Não tem problema. A grande questão é que você tem que entender certa coisa. Você acha que esse lance da confissão funciona mesmo? Simbolizar funciona, né? A psicanálise vai dizer que tudo que você não simboliza gera sintoma. Tá. Eu acho que se você faz, se você simboliza de coração, se você vai, ajuda muito, cara. Eu vou te falar uma coisa. Fala. Quando eu era padre na catedral, eu atendia muito evangélico. Verdade. Nossa, tinha dois casais e uma jovem. Eles iam lá? Iam toda semana e falavam assim... Mas escondidinho, né? Eles falavam... Uma menina ia toda semana e falava assim, eu venho muito conversar com você, porque às vezes eu vou lá na igreja, meu pastor fala umas coisas, eu tenho medo de chegar e falar pra ele. E, cara, eu dava risada, falava besteira, eu, às vezes, pra descontrair, eu falava besteira. Pensar a mulher mesmo que falou que o padre falou que ela era uma puta. Eu falei pra ela, volta lá e manda ele tomar no cu dele. E ela rachou o bico. Falei, eu sei que a senhora não vai fazer, mas pra senhora entender que... Cara, então, eu fiz uma experiência muito bonita na São Judas. Um dia eu tava lá e chegou uma senhora de 96 anos na cadeira de roda. Caramba! A filha levou. Aí eu falei, ela chegou assim, eu falei, nossa, mas... O que a senhora está fazendo aqui? 96 anos, tem uma vida toda, a senhora tem muito para ensinar. Qual o sentido até dessa confissão para a senhora? Porque a senhora... Até brinquei, falei, a senhora já é mais santa do que o padre. Ela falou assim, sabe por que eu vim aqui? Porque eu tenho uma vizinha que veio confessar com o senhor e ela foi e falou assim para mim, vai na São Judas que tem um padre que escuta. Ah, tá. Então aí ela falou assim para mim, eu vim aqui nem tanto porque eu quero confessar. Eu vim aqui porque na minha casa minha filha não me escuta. O meu filho não me escuta, minha neta não me escuta. Então a necessidade era... foda, cara. E aí, no final da confissão eu chamei a filha. Falei pra ela assim, eu atendi sua mãe é excepcional, mas escuta ela um pouquinho mais, que ela precisa também ser escutada, tá? Não basta você trazer pra confissão. Faz teu papel de filha. Então ela foi lá porque ela queria ser ouvida. Sim. Então a necessidade de simbolizar, então a confissão ajuda também. Porque aqui você consegue puxar coisas, ajudar a ressignificar, a tirar a culpa de uma mulher que acha que ela estava desgraçada na vida porque ela estava no segundo casamento. Tá. Então você ajuda a ressignificar, você gera vida numa pessoa dessa. O que você acha sobre evangélicos? Eu não tenho nada contra. Não, pastor? Nada. Claro que a crise é com o legalismo. Tá. Tem pastores muito abertos à realidade. Tem pastores muito bons, assim. Até teologicamente são poucos, tá? Tá. Eu vou ser sincero, teologicamente são poucos, porque a maioria sempre tem essa coisinha de fazer uma escolinha dominical com o outro pastor, e aí ele vai só no psittacismo, né? Repetindo o que o pastor ensinou na escola e lá. Na verdade, falta um pouco mais de estudo para uma maioria, principalmente para as igrejas pequenas. E é necessário ter um mínimo de estudo. Sei. Faça uma teologia, busque alguma coisa assim, até para ajudar as pessoas. Agora, essa loucura desse neopentecostalismo, do espiritualismo. Espiritualismo é uma coisa, espiritualidade é outra. Tá. Espiritualismo é tudo isso que a gente criticou aqui. Espiritualidade é vínculo com a realidade. Tá. Compromisso com a vida. Onde você ajuda a pessoa a ressignificar, onde você ajuda ela a caminhar, onde você ajuda ela a decidir as coisas. Muitas vezes as pessoas dizem, padre, Vou dar um exemplo bobo assim que a gente fala na igreja. Encontrei uma pessoa, mas estou rezando porque eu não sei se é a vontade de Deus na minha vida. Não tem nada a ver isso. A vontade de Deus não tem nada a ver. A vontade é tua que tem que ser primordial. Porque o namoro é teu, é você que vai conhecer, você que vai descobrir. Então, a pergunta não é qual é a vontade de Deus, a pergunta é qual é a minha vontade. Me faz feliz? Me realiza? Me torna uma pessoa melhor? Então, essa é a vontade de Deus, porque Deus me quer feliz. Senão que você pensar, a vontade de Deus é que eu fosse padre. Mas agora eu não sou mais padre, então eu sou infeliz, porque eu rompi com a vontade de Deus. Não é assim, né? Então a pergunta não é qual é a vontade de Deus. A primeira vez que eu disse, na comunidade que eu morei, que a vontade de Deus não era primordial, eles me tiraram da formação. Verdade? Eu reclamava muito da formação. E aí o presidente falou assim, então eu vou colocar você para ser formador do terceiro ano. Tá. Aí eu fui e preguei um primeiro retiro que eu preguei para formação, pro terceiro ano. Aí foi um retiro de silêncio. 7 dias de retiro. No primeiro dia eu falei que a vontade de Deus não era primordial, 3 meses me tiraram da formação.
Porque muita gente falava que eu era progressista, que eu sei que tem, mas na verdade não é primordial a vontade de Deus. Verdade. Não é, a vontade tua é primordial. Se a vontade de Deus for, eu quero ser médico, mas a vontade de Deus é que eu seja metalúrgico. Cara, mas eu quero ser médico. Foda-se. Não é que Deus quer que eu seja metalúrgico infeliz, eu quero ser médico. Se eu quero ser médico nessa porra, eu tenho que ser médico, acabou. Na vontade de Deus, E tem gente que vem orar, né? Eu sinto que a vontade de Deus... Você sente... O problema é seu que você sente. Talvez uma mulher foi... Às vezes em confissão também eu brigava muito com o povo, né? Jura? Fala aí, conta aí tinha gente que vinha querer dar aula de teologia. Quantos causos? Eu já estudei teologia. Então, é confissão. Confissão é aula de teologia. Imagina ele dentro lá e ela lá fora. Eu já estudei teologia. Mas porque a Bíblia, não sei o que... Não, eu não quero saber da Bíblia. Senão, tem gente que vinha querer dar aula pra você, ou dar sermão. Aí um dia a mulher veio e falou um monte de besteira. Eu falei, a senhora falou não tem nada a ver. E ela ficou brava demais, né? Verdade, cara. Aí ela falou lá na São Judas? Não, na catedral. Na catedral. Esse dia foi demais. Eu vou contar a história. Aí ela vai. Aí ela pegou e falou assim, porque Deus essa semana me acordou 3 horas da manhã Caralho. Pra rezar. Aí eu peguei e falei assim, foi Deus que te acordou? Aí eu falei assim, olha como a senhora é pretensiosa, hein? É muita pretensão eu dizer que Deus me acordou pra rezar. Porque, aí eu falei pra ela, sabe o que isso parece? Que se Deus não te acordasse às 3 da manhã, ele não ia fazer. Ele precisa de você às 3 da manhã. Ele é tão impotente que se você não acordar às 3 da manhã pra rezar, ele não faz. Não. Aí ela falou, nossa, ficou muito brava. Ela falou assim, você tá duvidando dos dons de Deus? Eu falei, não, tô duvidando da senhora. Aí ela pegou e levantou e falou assim, mas muito bravo, cara. Me xingando, falando um monte de besteira. Eu falei, senhora, desculpa, mas não dá. Tem coisas que não dá. Aí ela falou assim, Deus pediu mesmo pra eu orar por você esses dias. Você não consegue ver a cara dela. Ou dá? Não, gente, lá é uma coisa de vidro. A gente tá sentado aqui, que nem vou e você. Lá é de vidro. É no tu a tu, não. Eu achava que era igual aquele. Não, não é isso aí não. Agora tem que ver. Tá. Aí ela levantou e falou, Deus me pediu mesmo pra orar pelo senhor. Aí eu falei assim, verdade? Que bom. Ela pegou, na hora de sair, ela deu essa mancada. Ela falou assim, desculpa, mas qual é a sua graça? Eu falei, uai, Deus pediu pra rezar e não falou meu nome pra senhora? Então volta lá e pergunta pra ele. Verdade, cara. Para, me respeita. Vai cagar. Mas é porque, não sei o que tem. Você quer uma... Eu teve um caso também engraçado. Manda mais! Eu fui chamado pra pregar. Mano, não tem aí no copo, né? Tem um pouquinho. Eu fui chamado pra pregar, pra pregar num esqueminha aí e tal. E depois eu fui várias vezes. Parou? Oi. Voltou. Fui várias vezes. Aí teve uma última que não me chamaram mais. Ô, Jal, eu fui chamado pra pregar num esqueminha aí. Esquema, não retira aí. Aí cheguei lá, galera, aquele fervo. Jesus cura, pulando, Jesus tá curando. Genérico. Genérico. Joga genérico, alguém pega, lógico. Puxa, vocês comungaram pra vocês agora. Aí, beleza, eu tava no intervalo, padre, eu ia celebrar a missa, então entrei no banheiro, o cara mijou, não deu descarga. Aí eu já... Ué, estranho. Aí fui do lado de fora, esperar acabar o momento, o cara entrou com o filho no carro, deu tchau pras meninas, tchau, fica com Deus, tal. Jogou o pacote de bolacha. O mesmo? Outro cara. Outro. Aí eu subi pra fazer a reflexão. Aí a reflexão foi essa, por isso que nunca mais me chamaram. Foi bem assim, eu falei, tenho algumas coisas a falar. Primeira delas, era um retiro de intercessores. Eu falei, os dons que vocês pregam, eles não existem. Ou Deus é esquizofrênico. Ou a gente tá aqui mesmo só fingindo que... Ou aqui isso aqui é uma brincadeira. Aí eu falei, eu vou dar o exemplo por quê. Eu falei, a gente tava aqui no momento de oração, tava escutando muita gente falar que Deus tava curando, que esse crânio tava curado, que tal. Aí eu disse, mas será que o mesmo Espírito que revela pra mim que Deus tá curando uma outra pessoa não tem a força de dizer pra mim que quando eu mijo eu dou descarga? Você já lançou essa? Falei, aqui existe uma incoerência. Porque se o Espírito ele é santo, ele gera harmonia. A harmonia é vida, é limpeza, é ordem, Eu falei, se o Espírito Santo que diz pra mim que ele tá curando uma outra pessoa, ele não diz que eu tenho que dar descarga quando eu faço xixi, me desculpa, aqui é uma esquizofrenia aqui. Aí o segundo exemplo foi esse. Eu falei, outra, você sai do encontro, joga um papel no chão. Se o Espírito Santo que toca no teu coração, que te faz orar no Espírito, não te diz que o papel não se joga no chão, eu falei, aqui é um problema muito grande. Ou a gente tá aqui brincando. Cara, aí eu parti desse pressuposto. Nunca mais me chamaram. Nunca mais. Fiz essa homilia, celebrei essa missa. E aí eu falei, que existe aqui um problema seríssimo. Porque
O Espírito Santo é a base, ele me dá consciência para a vida. Sim. Ele me dá a percepção da realidade. Quer dizer, aí eu disse, o que é amor para mim? O que é a sensibilidade de amar? É que quando eu vou no banheiro, eu enxugo a minha mão e a toalha está ensopada, eu troco a toalha pensando que o próximo que vai vir enxugar com a toalha seca vai se sentir amado porque a toalha está seca. Sim. Para mim, amor é quando eu vou no banheiro e termino o papel higiênico, que nem o papelão que vocês arrancam. Eu troco o papel e ainda rasgo, abro ele, deixo ele pronto, pensando assim, eu vou fazer porque aquele que vai se sentir amado, que vai usar. Para mim, Espírito Santo é isso. Agora, proclamar que Deus está curando toda hora é fácil, cara. É fácil. Ah, Deus está curando, Deus sei que tem, não. Mas na hora que eu mijo, eu não dou descarga. Então não me venha com churumela. Você acha que na igreja católica tem muita carteirada? Como que, por exemplo? Ah, mano, tanta coisa. Você já só vai falar da carteirada, já diz tudo, né? É foda. Vocês vão me odiar, mas tá bom, você pode parar de me seguir. Não tem problema. Como que, por exemplo, vai? Fala um exemplo aí, mano. Tem tanta coisa que eu nem... Fala um marcante. Se eu lembrar, eu vou falar. Eu vou falar, se eu lembrar. Não. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Pode ser que eu esteja errado, mas a religião, o catolicismo é a mais rica. Não, tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro. É mais do que os evangélicos, do que... Algumas igrejas evangélicas são muito ricas. São muito ricas. Então não tem as igrejas aí que estão no patamar ferrado, sim. né? Mas eu acho que a religião católica é a mais rica, né? Eu acho, né? Cara, aqui vou fazer uma consideração, um exemplo. Não que eu sou a favor, contra, acho que cada um fala o que quer, não tem nada a ver. Eu vou até falar, então, vou dar um exemplo de mim. Hoje, depois que eu saí, eu pensava assim, hoje não mais. Se a vida sacerdotal fosse assim, tenho minha família hoje, mas fui escolhido, tenho estudo, então a igreja me sabe que eu tenho uma consciência legal, eu sei que tem, me deixa ser padre. Eu trabalho, como eu trabalho de segunda a sexta, faria com todo gosto. Passo meu cartão bonitinho. Só que no domingo, que é o dia do Senhor, no domingo, eu vou à igreja e eu rezo a missa. Beleza. Eu seria padre assim. Por quê? Porque eu celebraria a Eucaristia, pra mim tem mais sentido. Por quê? Os pastores, né? É como se fosse um pastor. Por que teria mais sentido? Porque no domingo a gente se reúne pra agradecer a Deus pela semana. Sim. E para nos fortalecer da Eucaristia para iniciar a semana. Aí são as primícias. Eu entrego para Deus os frutos que trago para iniciar a semana eucaristizado. Aí tem sentido. Tá. Quer dizer, a gente se reúne, a gente se ama, a gente se acolhe, a gente celebra com entusiasmo, porque entusiasmar vem de enteos, de Deus dentro, de algo divino que nos traz vida, e a gente inicia a semana. Aí a gente vai falar assim, mas tem toda a questão política, tem toda a questão financeira, histórica, porque pode casar, tem problema, tem herança, tem filho, sei que tem. Cara, foi uma coisa que eu falei pro bispo quando eu fui embora. Se você não sabe, quando um padre entra pra ser padre, ele ganha 3 salários mínimos. Ah, é? Eu ganhava R$3.200 na época. Caralho, eu não sabia disso aí. A igreja é obrigada, quando você é padre, a igreja é obrigada a te dar uma estrutura, uma casa, um carro e a comida. Tá? A igreja tem que te dar isso. Peraí. Faz parte. Não, mas peraí. Então, você entrou... Que nem você era padre aqui. Eu ganho 3 salários. Tá, a igreja te paga 3 salários. 3 salários. Uma casa... A arquidiocese, né? A igreja... Sim, uma casa pra você morar. Você não paga aluguel. Não. Mas é uma casa da hora. Não é uma kitnet. Não, eu morava num apartamentinho no centro. Legal. Mas era legal. Bom, ótimo. Tá. Aí, eu tinha um carro. Que a igreja também bancava. Sim, foi embora, o carro ficou na igreja. E era um carro daorinha. Eu tinha um HB20. Porra, é um carro daorinha. Eu tenho um Celta hoje. Respeito meu Celta. E você podia andar com o HB20 pra onde você quisesse. Eu tinha meus compromissos na igreja, e fora isso, o problema é meu. Se você quisesse ir no shopping. Minha mãe, louco. Eu ia no shopping, eu ia no samba, imagina. A galera eu ia no samba sendo padre de shopping. Mas você podia ir com o HB20, beleza. HB20. Mas abastecer você que tinha ou não? Aí que tá. Agora que eu vou entrar no mérito. Peraí, e a comida? A igreja dá. Mas como assim dá? A igreja faz uma compra. Tem igreja que faz uma compra pra você. Te dá o dinheiro da compra. Agora calma. Mas tipo, não, peraí. Vai. Agora vai feder. Mas tipo, era uma compra da hora ou era tipo assim... Não sei, porque eu nunca peguei R$1 da catedral. Aí que tá. Mas essa compra você não pegava? Nunca a igreja fez uma compra pra mim.
Ela deveria. Joga bosta no ventilador, então, vai. Então tem igrejas tem padres que fazem isso. Eu posso falar com a boca cheia, porque assim, você pode falar que eu era um filho da puta, que eu era um porra louca. Mas isso, minha consciência, eu vou dormir sempre em paz em relação a isso. Tanto que eu falei pro bispo quando fui embora. Então tem padre que tem... Só que assim, você ganha 3 salários. Já é do Dom Júlio? Já, Dom Júlio. Você ganha 3 salários. Depois de 5 anos, aumenta mais um salário e meio. Tá. Mais 5 anos um salário e meio, até chegar a 6 salários. Não pode Caralho. passar disso. Não pode passar disso. Tem padre que tem 6 casas de aluguel, tem aposentadoria de outra coisa que fez, tem padre que ganha aqui 30 pau aí, por aí. Tudo bem, isso aí não... Ô, João, então vamos virar padre, aquela conversa que nós estávamos conversando. Antigamente as pessoas entravam no seminário pra fazer faculdade, depois saía, né? Mas tá bom, a questão é que tem padre que tem os salários, faz de conta, tem padre que tem 3, mais o carro, mais a casa que a igreja dá, aí a igreja ainda faz a compra, a televisão, a internet acaba, essas coisas, a televisão, a igreja que paga, tem padre que até o celular a igreja paga. Mais a empregada, 99,9% tem empregada. Todos têm, na verdade. Empregada. Mais o dinheiro da gasolina que eles pegam, manutenção, essas coisas assim. Eu fui padre 3 anos. A igreja não comprou uma bolacha pra mim. Verdade. Cara, eu não tinha meu salário? Sim. Não é justo? Sim. A compra eu fazia. Nunca tive empregada. Eu lavava, eu cozinhava, eu passava. Sempre. Caralho. Sempre. Gasolina, nunca peguei R$1. Você mesmo que meu salário. Porque querendo ou não, você já ganhava bem, né, cara? Aí, quando eu fui embora, eu falei isso pro bispo. Eu nunca tive... eu não tinha internet. Você não tinha internet? Não tinha TV a cabo, essas coisas. Tinha televisão normal aí, que pega 5, 6 canais. Globo, SBT e Band. Nunca coloquei. A igreja nunca pagou. Eu nunca exigi também. Por quê? Mas se você quisesse, eles pagavam. Poderia falar, eu quero, sei que tem. Tadeu até falou pra mim, você quer que a empregada vai lá uma vez na semana, que vai lá... Jamais, eu me viro, não preciso. Eu quero chegar em casa, eu quero ficar sem camisa. Uma mulher andando na casa pra lá e pra cá. Eu quero ficar de cueca. Balangando. Quero ficar pelado, tô na minha casa. Ai, que escândalo. O padre fica pelado também, viu, filho? Toma banho. Vai fazer o quê? Então o que aconteceu? Quando eu fui embora, eu falei pro bispo, falei, olha, a minha alegria é de que hoje eu posso ir embora e dizer que eu nunca peguei R$1 da igreja. Aí eu disse pra ele, por quê? Porque a minha mãe trabalha em Limeira numa escola limpando bosta de criança na privada, ganha R$1.100, não tem uma dívida. Eu ganho 3 pau no mês, R$3.000, e eu tenho que pegar dinheiro da igreja, eu tenho que ver com o meu salário. E aí eu disse pra ele, quem paga o teu carro? A igreja? O meu também. Mas a sua internet, quem paga? A igreja, ele falou. Eu falei, você tem empregada? Ele falou, tenho. Eu falei, eu não tenho. Eu não tenho empregada. Quem compra as suas compras do mês? Ele falou, a igreja. Eu falei, a igreja nunca comprou uma bolacha. Então, com essa consciência, eu durmo sem ninguém. Tranquilo. Então, pode falar o que quiser. Mas disso ninguém sabe. Eu lavava, eu cozinhava, eu passava, eu fazia tudo, cara. Tá, mas que nem, se você pega umas igrejas grandona aí, a catedral é uma grandona, Oxe. né? A São José Operário também seria uma grandona. São Judas. São Judas Tadeu. Essas igrejas grandonas, que querendo ou não, elas arrecadam. Douglas, é um negócio, muito. Véio. Às vezes na catedral, só de oferta dos cofrinhos de moeda, dava 15 pau. 7, quando tava fraco. Não, há um mês. E aí, o que faz? Essa grana o padre consegue... Tem um custo, né, cara? A igreja tem um custo, né? Sim. Energia, lá tem ar-condicionado. Tem muito funcionário, né? Tem um custo tremendo. Tem pessoal da secretaria. Mas aí, se perguntar pra mim quanto lá ia, eu não sei, porque eu nunca mexi com dinheiro. E tem muito empresário que doa também. Ou não? Tem na catedral, não sei se ela tá viva. Douglas, não sei se ela tá viva ainda, mas tem na catedral uma mulher que toda semana dá um cheque. Uma vovozinha. Toda semana? Toda semana. 5, 10, 3, 15. Depende. Toda semana? Aqui? Nossa, às vezes ela dá pro padre também. De presente. Aí o padre investe na igreja. Nunca vi pegar. Não, nunca vi pegar. Nunca vi pegar. Tá. Porque não precisa. Tá, mas se ela tá dando pro padre, se ele quisesse também pegar, não se ela falar, eu quero... Mano, se alguém desse um presente pra mim, eu quero te dar R$2.000, eu ia Exato. pegar. É óbvio, tá dando pra você? Eu acho que eu ia pegar. Vixe, ia pegar e ir lá e ia pra São Paulo no pagode ainda. Alguém da missa já te viu no pagodão lá? Ó o padre aqui, cara, caralho. E daí? O pessoal me via, eu chegava a cantar no pagode, o pessoal me via cantando no pagode. Eu, quando tava na São Luís Gonzaga, o pessoal terminava a missa, o pessoal ia na sacristia e falava, padre, você vai no pagode aonde? A gente quer também. Jura? Cara, eu fiz uma vez 2 vans e levei pra São Paulo 40 pessoas comigo no pagode, sendo padre. Mas e aí, não tinha uns fiel que ficavam na... Tinha, pra caralho. Tinha gente que falava, nossa, você bebe? Eu falei, bebe daí.
problema é meu. Sim. Meu pai pode beber? Você pode encher o saco? Posso beber. Não bebe a porra do vinho na hora lá. Um dia eu fiz assim, eu tava na São Luís Gonzaga, fiz uma homilia assim. O pessoal tinha tido um feriado e um monte de gente faltou à missa. Você começa a acostumar, né? Pô, você tá no mesmo lugar. Aí no outro domingo eu falei assim, vou fazer uma pergunta. Quem aqui no feriado foi pra praia? Galera, tomou cerveja, comeu churrasco. Quem aqui não foi à missa na praia naquele dia? Seja verdadeiro. Um monte de gente levantou a mão. Eu falei, sabe o que é engraçado? Vocês vão na praia no feriado prolongado e a gente fica aqui trabalhando. Vocês faltam à missa, bebem cerveja, comem churrasco, tranquilo, sem culpa nenhuma. Quando vocês veem o padre sair uma segunda ou qualquer coisa, vocês começam a falar mal, que absurdo que o padre não veio, que o padre faltou. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, a gente não pode fazer nada. Você acha que eu sou escravo de vocês? Que eu vivo em função de vocês? Vocês faltam à missa e não fica mal. Eu falto uma segunda-feira pra descansar, vocês ficam de buchicho, toma vergonha na cara de vocês. Falava mesmo, mano. Uma vez teve uma briga, porque eles queriam levar Nossa Senhora. Era aqueles negócios de que na imagem de Nossa Senhora, uma equipe e tal. A mulher entrou na sacristia brigando no telefone, eu me paramentando. Porque eu já falei isso que tem. Eu falei, o que tá acontecendo? Porque era pra nós levar a Nossa Senhora. E brigando com a pessoa. Eu falei, desliga o celular. Aí peguei o coroinha que tava lá, falei, pega a imagem de Nossa Senhora, leva lá na porta, põe no chão. Aí ele levou, pôs no chão a imagem. E eu falei, ninguém toca na imagem. Aí fiz a procissão de entrada, a imagem ficou lá. Comecei a missa e tal, e falei assim, todo mundo olha pra trás, tá vendo que a imagem de Maria tá lá? Eu falei, por que ninguém trouxe ela? Porque quando eu cheguei à igreja, a pessoa tava brigando pra ver quem ia entrar com a imagem. Vocês estão brigando por causa da imagem? Não tem sentido. Vocês estão brigando pra ver quem carrega a imagem. Maria tá cansada de vocês, ela vai entrar sozinha. Pode deixar ela lá, que ela não precisa de vocês. Eu dava várias dessas assim, periféricas. Mas e as mulheres que estavam brigando? Queria morrer, mano. Eles queriam me matar. Ficava bravo pra porra. Ai, cara. Queria falar mal de mim até. Mas, cara, pra quê? Então, assim, eu dava várias... Você acha que você ficou cansado esse período, cara? Psicologicamente. Você ficou? Fiquei. Na comunidade eu fiquei doente, né? Tive uma alergia feia. Cara? Fiquei 1 ano sem dormir. Tive uma alergia, fiquei 9 meses sem dormir. Mal. Depois que descobri que era um fungo, que eu tinha pego tudo, mas eu já tava com o psicológico muito... Antes, quando eu saí da obra primeira, eu já tava bem debilitado, porque tinha muita coisa que eu fiquei sabendo. Porque você era novo, né? Eu tava cansado, por quê? Você tinha quantos anos? Você era novo. 30 e pouco já, novinho. Mas assim, eu era coordenador. Tá. Então eu era muito criticado por ser assim. Só que, por ética, muita gente que dentro da comunidade que eu morava me criticava, não sabia das coisas que eu sabia. Sei. E eu não falava. Sim. Saí sem falar. Então eu pensava assim, bom, estão me arrebentando, me criticando, mas mal eles sabem. Se eu falasse das coisas que eu sei... Mas aí escolher de viver essa ética toda, eu me ferrei, né? Eu me ferrei, eu fiquei doente, eu fiquei zoado, cara. Quebrei a caneta do Vitor Lipe. Mas fez bem sair, a experiência valeu. Hoje eu devo muito à questão da espiritualidade, da compreensão humana, do trato com as pessoas. Eu sempre fui um cara de muita amizade. Esse é um dom que Deus me deu, amizade fácil. Eu faço fácil. Sim, você eu vinculo fácil. Então, até isso para cerimônias hoje é muito legal. Demais, então, cara, demais. Faço muito vínculo por causa disso. Mano, sabia que já deu 1h10? Tá bom, né? Porra. Caralho. Tá ótimo, tá? Ô, Douglas, deixa eu... Vão me cancelar nessa porra. Vão me cancelar. Muita gente vai assistir essa merda aqui e eu vou me fuder. Vai falar, eu falei que ele era um filho da puta? Eu falei que ele era um padre perverso, malvado? Meu... Deixe uma mensagem pros caras pra Páscoa, pra sexta-feira. Cara, o que você quiser falar aí. Eu acho que a Páscoa é uma experiência de vida. Tá. Acho que quando a gente pensa na Sexta-feira Santa, por mais que seja uma sexta-feira que a gente vive uma experiência de silêncio, de contemplação, mas que seja uma contemplação ativa, né? Porque existe uma contemplação passiva. Sim. Onde eu me retiro, mas também não vivo nada. Eu acho que a contemplação ela precisa ser ativa. Acima de tudo, na percepção do outro. A gente fala muito de amor, né, cara? Mas aí... Voltou. Falhando o meu retorno. Oi. Voltou? Aí, acho que sim. Oi. Agora voltou, voltou. Eu acho que tem que ser uma Páscoa... eu vou contar uma história. Pode contar, cara. Pra exemplificar. Eu, quando estava em São Paulo, eu era seminarista ainda. E lá em São Paulo eles faziam uma missa no Bresser, na comunidade que eu morava. E eles faziam um momento do lava-pés. Tá. Então eles espalhavam uns baldes assim no meio do povo e quem sentisse e tal. E aí o que aconteceu? Uma mulher tava com o esposo, ele nem ia. Ele foi naquele dia, por acaso, lá com ela, e ela lavou os pés dele.
O cara não disse uma palavra. Ela me contou depois. Ela aproximou e falou, quero contar como foi o fim de semana na minha casa. E aí ela lavou os pés dele e tal. Ele sério, quieto. Ranzinhos na missa, né, tal. Aí ela falou que no domingo, eles fizeram isso na quinta lá, no Bresser. No domingo, eles fizeram um almoço em família e eles moravam em 2 andares. Falou, cara, que todo mundo curtindo. Bebendo, aquela curtição, a família reunida e tal. E ele de repente sumiu. Subiu. E ela falou assim, olha, foi uma coisa inesperada. Porque assim, eu não falei nada. Ele subiu, falei, bom, sei lá, foi dar uma cochilada e tal. Diz que de repente o cara desceu com uma bacia d'água e lavou o pé de todo mundo, mano. Um por um. Jura? Lavou, pá. Silêncio, sem falar nada. Lavou. E todo mundo em choque, né? O cara... Ele era esses caras bem... Ele era bem ranzizão, ela falou assim. Lavou o pé da galera. Ninguém falou um A, por quê? Ele desceu, lavou pé por pé. Terminou, colocou a bacia, tirou a toalha, pá. Falou assim, eu queria pedir perdão pra todo mundo. E pá, fez um puta de um discurso. Um monte dos caras arrebentou. Isso é Páscoa. Sim. Capacidade, fica até emocionado. Caralho, mano. Cara, eu falo, Douglas, eu acho que a fé, a religião, cara, é algo assim... É muito... Tem gente... Eu não sou tão porra louca assim, tá vendo? Não, mas é verdade, cara. Eu já agora, né, sem querer... eu sei que a gente brinca aqui, dá risada, eu falo palavrão, gargalha, mas eu acho que o Thiago, velho, ele demonstrou muito isso pra gente, tá ligado? Que, tipo, esse nosso amigo que tinha câncer, sabe? A gente via que ele tava mal, só que, tipo, a mãe dele, meu, devota de Santa Filomena pra caralho, e você pega e fala assim, em uma hora você fala, meu, para, velho, tipo, não vai dar, descansa, e ela falou, não, eu vou até onde eu vou conseguir ir e tal, e você pega, então a fé... A religião, Douglas, é algo ajuda, cara. Ajuda. É algo muito surreal, assim, tem sabe, os seus espiritualismos, como eu disse? Tem. Mas ajuda muito. Ajuda. Sim. E se a pessoa tem, ela... Cara, tem muita experiência nesse sentido, né? Acho que a Páscoa tem que ter... Acho que essa é a contemplação da Páscoa. Sim, se a gente fala de ressurreição... Porque a gente tá num mundo complicado, né, também. Ô, guys, hoje... É o episódio, eu não me lembro o número, mas beleza. Se você volta um pra trás, é o episódio do Silvio. E o Silvio, você lembra que ele contou do filho dele, né? O Silvio que veio aqui, um episódio antes de você, Douglinha, eu vou também, rapidão, vou contar pra você. É mais ou menos a mesma coisa que você falou do moço do Lava Pés. O filho dele nasceu prematuro de 5 meses, cara. E aí ele pegou tal... Falou, puta merda, fudeu. Era uma época que ele trabalhava em São Paulo, coordenador de curso de faculdade. O cara tinha uma vida punk. Ele vinha todo dia de São Paulo, Sorocaba, São Paulo, ficar com o filho dele. 3 meses vindo na UTI todo santo dia, de segunda a segunda. E um dia a médica chegou e falou assim, filho, reza, cara. Reza que não vai rolar, não. Ele, tudo bem. E ele começou a ir na missa todo santo dia em São Paulo, perto de onde ele dava aula, numa faculdade que era... É Exanc, né? Eu acho que era Exanc. Silvio, desculpa, se eu tiver errado, você me corrige aí nos comentários. Que era na Exanc. Ele ia, Douglinha, todo santo dia, e daí já começou a participar da igreja, começou a fazer leitura também e tudo mais. E um dia a médica chegou pra ele e falou assim, cara, tá de alta, velho. Falou, jura? Ela falou, seu filho tá de alta. Beleza, passou um tempo. Ele falou que hoje o moleque tá voando, tá supimpa. Ele deve ter uns 7 anos, eu acho, né? O filho dele. E disse que esses dias estava no shopping e acharam a pediatra lá, cara, que cuidou dele. A pediatra abaixou, chorou, deu um abraço nele e falou assim, cara, você mudou minha vida, velho. Daí ele falou, por quê? Ele falou, por sua causa eu voltei a acreditar em Deus. Porque... Na ciência, na medicina, você já tava morto, cara. Você tava tendo falência múltipla de órgãos. Quem que vai, né, Douglas? Você pega e do nada, no outro dia, você tá de alta, cara. Não tem outra explicação, eu acho, né, Douglas? Tem coisas que a gente é impotente diante de algumas coisas, até mesmo em relação à morte, né? Sim. Uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que tudo é vontade de Deus. Sim. Ou que Deus está no controle de tudo. Isso é uma frase muito superficial. Eu sempre dou o exemplo. A gente tem que parar com isso. Porque chegou a hora, porque Deus quis. Não tem nada a ver com Deus. Fatalidades são fatalidades. Sim.
Não tem a ver com vontade de Deus. Eu tô descendo para a praia, nós estamos em 5 no carro, eu bati o carro, 4 morreram, eu fiquei vivo. Porque Deus me deu um livramento. Livrou você e matou 4? Sacanagem, né? Entende como... Sim. E a gente escuta isso o tempo todo. Sim. Porque o cara morreu lá. Eu até brinquei uma vez que eu fiz um vídeo e falei, parece que Deus tá criando. Tá Deus Pai, aí Deus tá criando, aí tá Jesus lá e fala, esse menino aqui de 3 meses. Vão matar com 3 meses aqui, né? É porque tudo não é vontade de Deus? Tipo o jogo da vida, que ser, né? A hora que tem Joga que ser... o dado aí. Morreu o menino, que nem a menina que trabalhava que trabalhava onde minha esposa trabalhava em Limeira. 9 meses grávida, a criança nasceu, 20 dias faleceu. Putz. Qual era o papo na empresa? Fica tranquila. É assim, vontade de Deus é assim. Deus leva mesmo na hora que ele quer tal. Aí foi, então ele deixou 9 meses, aí deu 20 dias e falou, vamos levar. Vamos matar essa porra aqui. Porque assim, vai viver só 20 dias. Sim. Ou que nem uma vez eu tava na academia com o Padre Paulo. Aí esse dia foi demais, cara. Aí a mãe do Padre Paulo tropeçou e quebrou o fêmur, né? Tá. Aí ele contou pra um amigo lá da academia. Nossa, minha mãe quebrou o fêmur. Ele falou, quando tá escrito nas estrelas, Paulo? Não tem como não acontecer. Aí eu falei pra ele, sensacional sua reflexão. Quer dizer, era a vontade de Deus. Se ela não tivesse tropeçado... Foi Jesus que deu um rodo nela. Porque tinha que ser aquele dia. Tá escrito nas estrelas. Se ela não caísse, tinha que empurrar porque ela tinha que cair naquele dia. O cara foi atropelado. Tem que ser aquele dia. Entende? Que reflexão baixa. Não, ressurreição não é isso. Tá. Páscoa é vida. Sim. Mas aí faleceu. Mas é uma fatalidade. Cara, a gente é refém das fatalidades, das situações. A gente se torna, dentro disso, não só refém, mas também impotente, né? Sim. Agora, onde que tá Deus em tudo isso? Tá sofrendo conosco. Espiritualidade é a força de ressignificar, de você não deixar de amar, de você não deixar de acreditar na vida. Mas agora você falar que foi vontade de Deus, que eu conheci um casal que desbirocou, porque uma família foi e fez uma pregação na casa, visita em casa. Foi e visitou a casa, a mulher do grupo de oração disse assim, na hora da oração, Deus está me revelando que vai vir uma tempestade sobre essa família, logo. Cara, por coincidência, depois de 2 semanas descobriram que uma pessoa da família tinha câncer. Putz. E a mulher falou isso em oração, então, quem deu o câncer? Você põe a culpa em quem? Deus. Deus revelou que revelação divina que é essa? Mas Deus não revela a vida? Como que Deus amaldiçoou? Como que... Entende? A pessoa ficou louca, parou de ir na igreja, tudo. Falou, imagina, servir Deus, meu irmão tá com câncer. Então, essas coisas não é ressurreição. Não. Páscoa tá para além disso, né? Tem um olhar diferenciado. A gente chama isso do verbo roral no grego, que é a experiência do ver. E o ver de experiência, do ver do coração. Sim. Tem muita coisa aí. Viu? Você vem com o Paulo? A gente pode combinar. Mas claro que com o Paulo vai ser uma coisa bem formal. Que eu ia falar, apesar que o Paulo é mais porra louca do que eu. Mas o quê? O Paulo é sensacional, mano. Paulo é terrível. A gente vai conversar assim, mais. Você acha que o Paulo fala palavrão, que o Paulo não brinca? Eu sei que ele não conhece o Paulo. Verdade. Quem tá vendo o vídeo conhece eu e o Paulo vai falar, é verdade. Tá Essas horas tá dando risada. Viu? Vamos agilizar isso aí, cara. Demorou. Pode ser? A gente pode fazer. Douglinha, faz o seu jabá aí, cara. Se alguém quiser contratar você, olha, não é porque eu fiquei fã do cara não, mas o cara é foda. Eu fiquei ali, eu fiquei na frente, paletó de Didi Mocó. É seu irmão, Danilo, é seu irmão? Meu irmão. Eu casei o irmão dele. Pô. Eu tava lá na frente, galera, paletó de Didi Mocó. Sabe como é paletó de ombreira, aquele paletó GG, né? Porque não cabe muito, né? O sapatão do meu pai que eu peguei, da época de advogado de 85. E a barra da calça sem fazer. E daquele jeitão lá, assim. E o homem falando, eu falei, caralho, o homem fala brabo, hein, meu? O cara um casal especial, gente. E entra aviãozinho com aliança, e começa demais. o circo. Foi demais. Cara, como é que eu faço pra contratar você, caralho? Meu Instagram, sementes.cerimônias. O Hugo tá colocando aí embaixo. Sementes.cerimônias. Aí, esse chama você ali? É o Instagram do meu trabalho. Tá. Chama você ali, no direct? Manda um direct, aí beleza? Te passa os contatos. Tá, fechou. Pô, obrigado, cara, de você ter vindo aí. Espero que vocês não deixem de me amar. Tomara que você não tenha tomara que você não tenha queimado muito seu filme, velho. Tomara. Muita gente vai parar de me seguir. Mas eu não posso fazer nada. Eu não falei nada demais. Você falou as verdades, né? Todo mundo sabe disso aí, dessas coisas, então... Douglas, valeu, cara. Obrigado. Cara. Obrigado Venha mesmo, com o Paulo, cara. Vamos fazer isso aí. Vamos combinar, a gente fechou. Beleza. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, @área15podcast no YouTube, né? Já o Spotify,
Facebook, tá morto, só mosca. Só posto a agenda lá, tem 1, 2 curtidas. Nem uso o Facebook mais. Então, ninguém usa, Douglas, mas beleza. Instagram, né? Compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que você conseguir. Pega a camiseta do Nando aqui, ó. Pá, tá aparecendo já, ó. Uhul. Beleza? Pega a camiseta lá do Nando. Beleza? Mano, juízo nessa terça-feira santa. Eu acho que eu vou estar no Little Paul. Né, João? Não sei. Eu acho que eu vou estar lá, Douglas. Conhece o Little Paul? Não. Mascarenhas Camelo, número... Não me lembro agora. O que é lá? É um bar. Verdade? Dá pra nós combinar de lá. Você vai com a sua cremosa lá. Fechou. Eu acho que eu vou estar no Little Paul, já. Não sei você vai comigo. Vamos? Dá pra agilizar. Filhinho, papai te ama. Você tá com a vovó agora, tá?